Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Perdidos na Escuridão, de Tiago Moretti. Narração de Carlos Eduardo Valente. Capítulo 12. Manfred tinha entrado no carro de Bernardo com 4 minutos de atraso. Teve de abandonar muitas coisas, enquanto o gigante de barba farta guiava o carro furiosamente devido ao atraso. Manfred pensava sobre sua vida. Refletia como o destino trabalhava depois de décadas vivendo no mesmo lugar. Sabia onde ficava cada copo, prato, e tinha sua rotina diária que lhe agradava pelo conforto e estabilidade. Sabia muito bem a quem servia, o risco que corria e quais eram os benefícios. Aceitou levar a vida dessa maneira quando ainda era jovem e nunca se arrependeu. Mas alguma coisa o incomodava em sua mente, insinuando que havia escolhido o caminho errado e ainda era tempo de recomeçar. Apesar de estar velho, uma das suas regalias por servir aos Perfecta era que poderia tomar uma gota de sangue contaminado de seu mestre periodicamente, e isso dobrava seu tempo de vida como humano. Esse processo fazia com que compartilhasse parte da doença, mas não a ponto de tornar-se um deles. Manfred sabia que para se tornar perfecta, seu mestre precisaria retirar todo o sangue da pessoa, alimentar-se dele, depois preenchê-la com seu próprio sangue ainda quente. Fora isso, o iniciado teria que estar ciente desde o início o que estava por vir e aceitar cada detalhe da vida noturna. Tinha visto Andraste escolher Caio e Fred, e esses, assim como um filho, herdaram trejeitos de seu criador. Compartilhavam os mesmos sonhos e pesadelos, ansiavam pelo mesmo objetivo: manter a raça no topo da cadeia alimentar daquele mundo sombrio e secreto. Os Perfectas criados podiam criar outros, com um nível de dificuldade maior, mas ainda assim era possível. Manfred não sabia ao certo o que causava esse efeito doloroso durante o processo, e poderia ser pior se o escolhido desistisse durante o processo de transfusão. Até mesmo seu criador poderia perecer. Para evitar que isso acontecesse, eram escolhidos a dedo e com muito critério, pois além dos riscos envolvidos, a população dos Perfectas precisava ser mantida a um número bem pequeno. Manfred sabia que Andraste precisava de Daniela para criar seu herdeiro, que seria um nascido na condição. Sabia, ela pertencia ao mundo escuro, mas ainda não tinha sido iniciada, porque fora afastada da família ainda quando pequena. Estava ciente também que tinha falhado de maneira imperdoável, e só acordou de seus devaneios quando Bernardo fez uma curva acentuada na estrada tortuosa, fazendo com que os pneus traseiros derrapassem na pista molhada pela garoa que caía naquela noite escura. "Tenho que compensar o atraso", resmungou Bernardo, checando o relógio em seu punho esquerdo. "Tive pouco tempo. Me desculpe", disse Manfred de maneira contida. Manfred viu quando Fred e Caio nasceram para a escuridão. Bernardo não.
e por isso tinha medo daquele sujeito enorme que, mesmo após décadas, nenhuma ruga havia surgido no rosto dele. Tinha sempre a mesma expressão apressada. Odiava atrasos e não sabia ao certo se ele tinha sido criado ou era nascido daquela maneira. Quando olhou para fora, já podia ver o grande spa de Andraste despontando no horizonte. Isso o fez ver a garantia da promessa feita por seu senhor. Sorriu e tentou amenizar o clima entre ele e Bernardo no carro, dizendo: "Já estamos chegando. Puxa vida, foi bem rápido." Bernardo encarou Manfred, ignorando a estrada à frente, fazendo com que ele encolhesse na poltrona. Ele o olhou por segundos intermináveis, como se avaliasse a alma do sujeito, e depois, sem responder, voltou a visão para a estrada, que terminava numa curva acentuada. Bernardo, usando o freio de mão, fez a curva com perfeição e acelerou logo em seguida. Depois de alguns metros, alcançaram a entrada para o grande spa. Ninguém iria recebê-los. Era madrugada e todos dormiam. O motorista desceu primeiro e, claramente insatisfeito, abriu o porta-malas pegando quase toda a bagagem que Manfred trazia. Este, por sua vez, o seguia imaginando os horizontes que seu novo cargo poderia trazer. Tinha ganhado uma nova chance de Andraste e precisava mostrar trabalho para retribuir o favor. Adiantou-se à porta, pois Bernardo carregava diversas malas nos braços. Abriu-a, segurando para dar passagem àquele enorme sujeito. Bernardo parecia saber onde era o quarto destinado, já que tinha iniciado seu caminho e, mantendo silêncio, andava dentre os corredores recém-reformados. Passaram em silêncio pelo enorme salão de refeições. Desceram 2 lances de escadas. Caminharam por corredores infinitos iluminados por luzes fracas e chegaram, enfim, a um corredor cheio de portas. O homem de grande estatura indicou com a cabeça qual porta Manfred deveria entrar. Ele sentiu medo. Não sabia se era uma emboscada, mas não teve escolha. Fechou os olhos, abriu a porta e revelou-se um quarto decorado luxuosamente, o que acalmou seu coração. Entrou e sentou-se na cama, enquanto Bernardo deixava as malas em um canto. "Sabe o que o chefe pediu que fizesse ao chegar aqui?" falou o grandalhão, estranhamente quebrando o mau humor. "Não", respondeu de maneira receosa. "Te compensar por tanto tempo de serviço. Sabemos que é velho, mas para certas coisas a idade nunca chega", declarou Bernardo. E assim, pela porta ainda aberta, entrou no quarto uma mulher nua. Seus cabelos ruivos estavam presos em um rabo de cavalo, deixando seus seios volumosos à vista. Seus olhos verdes e profundos reluziam, e seu corpo assustadoramente perfeito era um convite irrecusável. Manfred sentiu um misto de emoção com alegria. Nunca estaria velho para mulheres. Sentiu que já a conhecia, mas não conseguia lembrar. Estava completamente hipnotizado pelo caminhar daquela linda mulher em sua direção. Bernardo riu com satisfação genuína. Observou a mulher caminhar completamente nua e deu um tapa dolorido nas nádegas dela, dizendo: "No horário. Você chegou no horário. Muito obrigado. Divirtam-se", finalizou ele, saindo do quarto e batendo a porta, deixando o casal a sós. Em seguida, pegou o celular e mandou uma mensagem de texto para Andraste, onde se lia: "Foi feito à sua maneira." Assim que a tela do aparelho informou que a mensagem foi enviada, um grito masculino expressando horror ecoou no quarto recém-trancado. O gigante sorriu e pensou: "Uma perfecta faminta se alimentando. Coitado." O quarto ainda tinha resquício de cheiro de carne queimada, mas o corpo de Daniela aos poucos recuperava o vigor. As bolhas tinham desaparecido e os ferimentos profundos se tornaram cicatrizes, logo não seriam mais do que lembranças.
Contudo, ela continuava desacordada. Andrassi tinha chamado a doutora Andréia, que foi trazida da casa por Fred, o enorme sujeito sem pelos no rosto, já que Caio e Bernardo estavam em suas respectivas missões. A doutora fez os exames de rotina, prescreveu alguns cuidados em uma folha e ficou em pé esperando a ordem para deixar o ambiente. Seus olhos tristes lutavam para tomar o controle do corpo, mas não conseguia. Abriu a boca e tentou falar, mas as palavras não vieram. E quando Andrassi ordenou que ela deixasse o recinto e esperasse no saguão para que Fred a levasse embora, seu corpo aceitou a ordem e andou sem vontade. Seus olhos transbordaram em lágrimas tristes que morreram no carpete caro. Eu cuidarei dela de hoje em diante, disse Ágata com sua voz rouca, enquanto adentrava no quarto. Durante o dia, questionou Andrassi com um sorriso faceiro. Ágata pareceu desconcertada e não respondeu. Ele levantou da cama ajeitando o paletó amassado nas costas, olhou pela janela e se perdeu em sua visão por alguns minutos. Virou-se e sentenciou. Precisamos esperar que ela acorde. A doença está avançando rápido demais, chegando a um ponto crítico. Pelos meus cálculos, em menos de 2 semanas chegará ao auge e se ela aceitar a condição de se alimentar do sangue quente, seremos uma família feliz. Mas pelo estágio atual, onde até o sol já machuca, ela já pode aceitar a condição. Não vejo por que esperar 2 semanas. Resmungou Ágata enquanto lia um frasco de perfume na prateleira. Você não entende. Eu a quero do meu lado, só que mais do que isso, eu preciso da minha cria. E ela não está pronta para vir ao mundo ainda. Em 2 semanas ela já poderá nascer prematuramente. Existe um ritual antigo e perigoso onde podemos garantir ao nascido antes do tempo a vida eterna de um perfecta. Ágata largou o frasco que foi amparado pelo luxuoso carpete. Ela conhecia o ritual citado, mas não pensava que essa poderia ser a intenção de Andrassi. Ninguém nunca fez esse ritual. Não sabemos se ele de fato funciona e o preço é alto. Andrassi parecia ofendido pelas palavras da velha. Virou-se, olhou para Daniela e a observou por alguns instantes, verificando se ela ainda dormia. Depois de se certificar, andou sem pressa em direção a Ágata, parando a menos de 1 metro de distância. Porém, antes que começasse a falar, pegou o aparelho celular no bolso, leu uma mensagem enviada por Bernardo, sorriu com o canto da boca e revelou o que planejava a sagaz Ágata. Você está certa, velha. Não sabemos se o ritual funcionará. Mas quanto ao preço, é a vida de um perfecta para a criação de outro. Eu não chamaria de caro, e sim de justo. Você sabe melhor do que eu que o preço para o ritual é dar a vida de um perfecta nascido nessa condição. Não pode ser usado um criado por nós. O que está pensando? Questionou ela. Ignorando a forma grosseira que Ágata proferiu suas palavras, ele se aproximou ainda mais da senhora, dizendo: há um tempo fui traído por uma perfecta nascida, e você sabe por quem. Mas como o acaso não existe, ela me procurou pedindo perdão, mesmo sabendo que tal palavra não existe em meu dicionário. A voz rouca da velha ficou ainda mais baixa enquanto dizia: ela é muito esperta para cair em uma armadilha tão ruim quanto essa, e sabe que você não a perdoaria sem um preço. Exatamente, exclamou ele. Disse que a perdoaria se cumprisse uma missão para mim. Ela precisaria me trazer de alguma forma o noivinho vivo e destruir o único perfecta que pode me ameaçar. Lord Vrikan, previu ela. Sim, ela está na metade do plano, cumprindo cada passo desenhado por mim.
Sorriu Andrassi satisfeito. Eu não confio nessa víbora. Ela vai te trair novamente. Vai salvar Daniela no último momento e salvar o feto também, argumentou a velha de maneira sofrida. Andrassi fechou os olhos e começou a relembrar de Camila anos atrás, cuidando da recém-nascida Daniela. Lord Vrickan e Agatha abraçados, degustavam uma taça de vinho e Andrassi, como segundo em comando, tinha como promessa aquele bebê. Esperaria mais de 20 anos para tê-la e até lá cuidaria dela, protegendo-a de todo mal, e quando chegasse a hora a tornaria sua mulher e mostraria a superioridade de sua raça. Mas Camila o traiu e junto com Lord Vrickan, em uma noite de inverno, levaram a criança dali, abandonando tudo que tinha conquistado para salvar Daniela da porfiria. Não! Bradou ele, batendo o punho na prateleira. Velha, eu estou no controle. No último momento eu vou usá-la para dar vida perfeita à minha cria e não terei mais Lord Vrickan como ameaça. Os dois saem do transe daquela conversa ao ouvirem um leve gemido de Daniela. Imediatamente olharam para a cama e viram que ela está acordando. Ela abre os olhos e identifica o marido junto com a velha de olhar frio que fora apresentada como sua tia. Amor, conseguiu dizer, estou com muita fome. Estava mesmo. Faminta e sedenta, mas ela não sabia que a partir daquele momento, até aceitar a sua condição ou não, nenhum prato convencional poderia saciar sua fome. Somente o sangue arterial, borbulhante e vermelho poderia dissipar sua angústia. Caio dirigia em alta velocidade, tinha uma missão, algo grande. Precisava atravessar 3 cidades para chegar até o covil de Lord Vrickan. Apesar de portar uma arma, ele sabia que de nada adiantava usá-la contra seu alvo. Ela não podia feri-lo. Assim que atravessou a primeira cidade com a velocidade acima do permitido, ouviu sirenes gritando e luzes intermitentes azuis e vermelhas iluminando a noite. A polícia estava em seu encalço. Merda! Disse Caio, não por medo, mas isso iria atrasá-lo. Precisava subornar os policiais, ser político ou qualquer outro meio não violento para não chamar atenção para si. Encostou o carro, preparou um discurso em sua mente, separou o maço de dinheiro nas mãos e aguardou a autoridade policial se aproximar. Viu pelo espelho retrovisor que eram 2. Um deles era baixo e atarracado, branco, e tinha algumas insígnias na farda. O outro tinha estatura mediana, magro e negro. Este se antecipou ao vidro do motorista, o cumprimentou com um boa noite e pediu seus documentos. Aqui estão, disse Caio, estendendo o maço de dinheiro que era a soma de quase 3 meses de trabalho daquele policial. O policial negro pegou o dinheiro, o observou por um instante e, tomado por uma fúria, arremessou a quantia no rosto do motorista enquanto gritava para que ele saísse do veículo. Caio abriu a porta e saiu do mesmo. O policial era um sujeito honesto e isso significava encrenca para ele. Você está ferrado, companheiro, disse o policial negro enquanto Caio descia do carro. Você vai até a delegacia com a gente e responderá por um crime de suborno. A não ser que você tenha o dobro do que ofereceu, completou o outro policial. Mas, chefe, protestou. Caio sorriu, voltou ao interior do carro, pegou o dinheiro arremessado pelo primeiro homem, retirou uma quantia ainda maior do porta-luvas, saiu e entregou ao guarda atarracado. Sem dizer nenhuma palavra, sentou-se à direção, ligou o veículo e partiu, deixando um policial honesto revoltado com o sistema e um corrupto satisfeito. O carro deslizou sobre o asfalto até alcançar a cidade destino, onde Lord Vrickan havia criado o Império do Vinho como fachada para esconder sua realidade. O carro parou a centenas de metros de um portão com grades de ferro guardado por 2 vigias,
que dentro de uma cabine assistiam a uma pequena televisão, fumavam e tomavam o típico chimarrão gaúcho para afastar o frio. Caio deixou seu instinto guiá-lo, este nunca havia falhado. Fechou os olhos e aguçou a audição. Em alguns segundos, os sons de gritos e o vento varrendo as folhas secas sumiram, dando espaço para uma batida rítmica. Eram os corações dos homens. Estavam calmos, distraídos e, o mais importante, eram humanos. Não precisava se preocupar com eles, poderia entrar no recinto, fazer o serviço e sair sem ser notado por aqueles vermes. Mas não queria dessa maneira. Não sentia fome. Havia se alimentado há menos de um mês e sabia que 5 litros de sangue o manteriam em boa forma por quase 2 meses. No entanto, seu instinto o chamava então como um animal. Farejou à noite e sentiu o cheiro da erva quente virando chá dentro do recipiente dos guardas. Os pelos de seu corpo se oriçaram como um felino. Os olhos acenderam da mesma maneira em um tom amarelo e a noite ficou clara. O tom amarelado dominava seu campo de visão. Via cada inseto se movendo, cada folha lançada ao vento. Sabia que quando seus dons acendiam, seus olhos ficavam brilhantes e denunciavam sua presença. Contudo, sentia-se invencível, suas presas brotavam. Isso causava dor, mas era uma dor que lhe trazia alívio e prazer. Algo que somente os amantes poderiam explicar. Amava a noite, assim como seus irmãos noturnos. Era casado com ela. Ela lhe dava abrigo, segurança e o alimentava. Seguiu de maneira despretensiosa pela estrada vazia. Ouvia os sons da televisão e via os 2 vigias tragando seus cigarros e compartilhando a cuia de mate. Não queria apenas eliminar os vermes. Queria se alimentar do medo deles. Isso era melhor que sangue. Abaixou-se agarrando uma pedra no chão, calculou que estava a 50 metros do alvo, arremessou a pedra na cabine, acertando na pequena lâmpada que a iluminava. Viu os vigias se agacharem de medo e um deles levantando uma arma de fogo. Apenas a pequena televisão servia como iluminação. Depois de alguns minutos em silêncio, os 2 se levantaram, procurando o que poderia ter destruído a lâmpada e visualizaram a pedra. Caio alinhou-se com o campo de visão dos homens e deixou seus olhos brilharem na escuridão para que propositalmente fossem vistos pelos vigias e assim causassem medo naquelas pobres almas. "Seu Douglas, olha aquilo!" gritou um dos vigilantes, puxando o mais velho pela manga da camisa. "É um lobo-guará, com certeza", disse o senhor sem pestanejar. "Bah, e desde quando o lobo taca pedra em gente?" questionou o rapaz com a pedra arremessada na mão. Seu Douglas fez mira com o velho revólver e concluiu novamente: "Só pode ser um lobo-guará." Os olhos se apagaram, deixando os 2 homens confusos e desconfiados. "Vou pegar outra lâmpada no galpão", disse o mais jovem. "Cuidado com o lobo-guará, ele pode te pegar na jugular e ser fatal", advertiu o Sr. Douglas enquanto guardava o velho revólver e voltava sua atenção para a pequena televisão. O jovem vigia acendeu sua lanterna de luz fraca e foi andando em direção ao galpão. Era um homem criado no campo, não tinha medo da escuridão, mas aqueles olhos estavam muito altos para ser um lobo. Pensava na possibilidade de ser um alienígena e sorriu dessa ideia. Chegou ao galpão, testou a maçaneta, viu que estava fechada e procurou a chave no bolso da camisa. Abriu a porta e entrou. Com um único facho de lanterna, vasculhou o ambiente. Viu as enxadas, foices e serrotes pendurados. Em uma caixa ao canto localizou as lâmpadas, pegou 2, colocou uma no bolso folgado da camisa e a outra segurou na boca, já que tinha a mão esquerda ocupada pela lanterna e a mão direita pelas chaves que usaria em seguida. Virou-se e sentiu as pernas ficarem moles. Os olhos estavam ali, na porta do galpão. Tinha certeza de que não era um lobo. Era grande, talvez um alienígena ou uma assombração, mas não era um animal.
Sentiu suas calças ficarem molhadas. Estava com medo e isso o petrificava. Sentiu o terror invadindo suas entranhas, informando a cada célula que o fim da vida naquele corpo se aproximava. Viu a figura de olhos felinos se aproximar. Tentou falar, mas ao abrir os lábios deixou a lâmpada cair no chão. O vento soprou mais forte. Neste instante, Caio, com sua velocidade superior, agarrou uma das foices penduradas na parede e passou a lâmina pela garganta do jovem vigia, que mal conseguiu soltar um grito. O som não saía. Foi apenas o borbulhar do sangue quente que o fazia engasgar. Pela sua traqueia cortada a cada respiração, mais sangue jorrava de sua garganta rasgada, fazendo uma fonte macabra de sangue e dor. Caio deixou o jovem moribundo perecer sozinho e encostou a porta para que a visão final do rapaz fosse ainda mais triste. Sua morte seria lenta, solitária, sentiria muita dor, com frio e sede. Perguntaria ao seu Deus o porquê de morte tão sofrida e não teria resposta. Caio foi quem selou seu destino. Caio continuou com a foice. Assemelhava-se ao próprio ceifador. Com os olhos brilhantes pela noite, decidiria quem veria ou não o novo dia. Checou seu relógio e viu que tinha perdido muito tempo brincando. Apesar de ainda não estar satisfeito, teria que fazer o serviço e voltar atravessando 3 cidades antes que o sol nascesse. Andou até a cabine onde o Sr. Douglas espremia seus olhos contra a pequena tela do televisor. Sem cerimônia, cravou a ponta da foice no topo da cabeça do sujeito, que após um chiado fino, como o de uma criança chorando, caiu no chão de olhos abertos. Caio sabia que o sujeito não estava morto, mas já estava encomendado para partir desse mundo. Deixou-o agonizando enquanto se dirigia à porta lateral do grande castelo, e enquanto caminhava refletia sobre a morte lenta. Com certeza era a mais adequada para aqueles vermes. Isso lhe provocou um sorriso. Suas mulheres chorariam pela manhã e nunca saberiam o porquê de seus entes queridos estarem mortos. Abriu uma das portas sem emitir qualquer ruído e andou passo a passo pelo corredor de pedra até encontrar uma escada. Seus instintos o conduziam como um cão-guia a um cego. Caminhou de olhos fechados pelo local e seguiu em frente como se conhecesse todo o castelo. Fernando e Gabriel estavam em meio à sua segunda e última noite de treinamento. Eles dormiram durante o dia e a sensação de não ver o sol era perturbadora. Lord Vrickan esclarecia algumas dúvidas e explicava que a expressão sangue azul se originou por conta da porfiria, onde o rei Jorge II da Inglaterra, o Louco, possuía tal anomalia, e como o resultado de seu sangue era púrpura azulado, foi visto e atribuído a seu status de monarca, e não a uma evolução ou doença. Porém, em meio à explicação, a sala foi tomada por uma corrente de ar. Todos ali se arrepiaram e, por instinto, Fernando levou a mão ao coldre. Caio via Lord Vrickan ensinando aos humanos sobre toda a história proibida. Fez uma careta de raiva e analisou o ambiente de forma clara. Tinha que acabar com o velho primeiro e depois levar um noivinho vivo. Essa era a condição, mas viu que um deles estava armado. Ainda escondido entre as sombras, acreditava não estar sendo visto. Pegou sua pistola 9mm, mirou no humano mais forte e de cabelos ruivos, destravou a arma e atirou 5 vezes no mesmo ponto. Fernando, ouvindo um clique, reagiu por instinto. Deitou-se no chão e identificou o sujeito oculto nas sombras do outro lado da sala, disparando contra ele, que ainda no chão, retirou seu revólver com munição especial e pressionou o gatilho 3 vezes. Viu de forma mágica os projéteis rasgando a escuridão em direção ao inimigo. No entanto, o sujeito, prevendo o contragolpe, jogou-se no chão, ficando na mesma posição que Fernando, apontando a arma para a frente, e por 1 milésimo de segundo os atiradores se encararam, como se analisassem o próximo passo a ser dado.
O policial foi o primeiro a tomar a iniciativa. Correu até o centro da sala onde o sarcófago de pedra estava localizado. Abaixou atrás dele e observou o homem com habilidade acima do normal correr em sua direção com o peito aberto. É agora, pensou Fernando, que fez mira por cima do sarcófago e apertou o gatilho mais uma vez. Caio, surpreendido pela perícia do policial, assustou-se com o ataque repentino e mais uma vez deixou o seu corpo cair no chão, fazendo um rolamento. Só que dessa vez sentiu o ombro esquerdo arder. Tinha sido atingido. Olhou em volta e viu Lord Vrikan sair do ambiente correndo. Não poderia perder mais tempo com aquele verme. Estranhou que seu ferimento ardia mais do que o normal para uma bala comum. Quando olhou para o seu ombro, notou que o lugar onde fora atingido se consumia em uma pequena chama e concluiu que aquele desgraçado tinha munição capaz de matá-lo. Arrastou-se até o lado contrário do sarcófago, de onde Fernando tinha feito mira e o acertado. Conseguiu ouvir o coração do humano bater de maneira compassada, apressada pela ação. Mas o desgraçado não estava com medo. Caio sabia que era mais rápido, iria vencer, era superior. Ouviu Fernando levantar-se novamente para procurá-lo. O ombro doía a ponto de não poder levantar o braço direito. Passou a arma para a mão esquerda e pulou com extrema facilidade o bloco esculpido em pedra que separava os dois, acertando com a coronha da arma o rosto do policial, que caiu deixando a arma escapar das mãos. Caio abriu o sorriso, concluiu que havia vencido. Olhou em volta e viu o noivinho acuado no canto tentando se esconder. O golpe havia quebrado o nariz de Fernando, fazendo brotar um fluxo de sangue que aumentava gradativamente. Então Caio mirou na cabeça do homem que estava no chão, aturdido pela pancada, e quando estava para dar fim àquele maldito, percebeu Gabriel, que até então estava acuado, correr em sua direção. Supôs que ele também poderia ter uma arma capaz de machucá-lo. Avaliou a situação rapidamente e mirou em Gabriel, que corria sem pensar em proteger-se. Caio disparou 2 vezes e viu o corpo de Gabriel ir ao chão em um baque seco. Ele arrastou-se por quase 1 metro e depois permaneceu inerte. «Merda!» disse Caio, quando lembrou que deveria levar Gabriel vivo. Voltou a atenção para sua vítima inicial e sentiu seu sangue infectado gelar nas veias. Fernando apontava a arma para seu peito e antes que pudesse esboçar qualquer reação, ouviu vários estampidos secos. Sentiu-se enfraquecendo e desabou no chão. A dor começou a tomar conta de todo o seu corpo. Seu peito ardia em chamas altas e vermelhas. Ia gritar, mas viu o policial apontar para sua cabeça. E após mais um estampido, tudo ficou em silêncio por instantes mortais. A dor estava desaparecendo aos poucos. E depois dessa sensação percebeu uma multidão que gargalhava diabolicamente chamando por seu nome. Caio havia morrido. Fernando largou a arma após ver o corpo do inimigo pegar fogo por completo. Foi consumido por chamas altas até ficar carbonizado. Correu em direção a Gabriel, que incrivelmente estava tentando se sentar. E antes que a pergunta fosse feita, viu o amigo retirando a manopla do punho e nela os 2 projéteis instalados. «Pura sorte!» disse Gabriel, apalpando o braço direito que estava dolorido pelo forte impacto. «Alguém lá em cima está olhando por nós, meu amigo», completou Fernando, dando auxílio ao amigo para se levantar. Lord Vrikan disse que ia buscar ajuda quando o maldito apareceu. Vamos tentar encontrá-lo. Dessa forma, subiram e saíram à procura de Lord Vrikan. Porém, ao chegar do lado de fora do castelo, viram um carro saindo em alta velocidade da propriedade, claramente em fuga. Estavam novamente à própria sorte. Lord Vrikan segurava-se ao banco do carona enquanto Camila acelerava o veículo, fazendo derrapar pela pista de terra. My darling, acho que o problema foi resolvido. Agora tudo deve estar bem. Vamos voltar para pegá-los, disse o dono do Império de Vinhos. Impossível,
respondeu Camila sem esboçar expressão na face. Eu os treinei por pouco tempo, mas os armei para acabar com Andraste sem que nos arriscássemos. Camila reconsiderou e franziu o senho em sinal de preocupação. Você os armou sem pedir nada em troca? Lord Vrikan sentiu-se desconfortável com o questionamento, como se a linda mulher lhe fizesse uma pergunta íntima. Bem, na verdade, disse ele fazendo uma pausa enquanto a motorista fazia uma curva sem frear. Eu fiz um contrato com o Gabriel, pedindo a pessoa que ele mais ama como garantia, caso ele não cumpra totalmente o nosso trato. Um contrato de sangue? Questionou ela sorrindo. Sim, respondeu ele. Você sabe que um contrato de sangue pode ser transferido para outro perfecta se o sangue do detentor do contrato for bebido por completo, levando-o ao óbito? Sim, eu sei disso. Mas ninguém fará isso comigo, principalmente agora com você do meu lado. Respondeu Lord Vrikan com uma falsa confiança. Lord Vrikan percebeu um carro parado no acostamento da estrada e viu Camila diminuir a velocidade até ficar muito próximo do veículo estacionado. Mas antes que fosse questionada, ela justificou. Querido, mesmo com os garotos armados, duvido muito que eles tenham sobrevivido ao ataque. Não podemos contar com eles agora. Eu tenho um plano, mas preciso que você confie em mim. Lord Vrikan perdeu-se nos olhos azuis da linda mulher. Sempre fora apaixonado por ela e confiava em sua palavra. Claro, my darling, disse ele acariciando o rosto macio de Camila, que sorriu instantaneamente. Entrei em contato com Andraste me fazendo de arrependida pelo passado e ele acreditou. Estou infiltrado em sua casa e sei de seus planos secretos. Em pouco tempo ele cumprirá o ritual secreto da lua e teremos o nascimento de mais um perfecta. Ele a observava com credulidade e ao mesmo tempo admiração. Não esboçando nenhuma intenção em dizer nada, ela continuou sua narrativa. Eu sempre senti algo muito forte por você. Quero ir sozinha nessa última missão. E caso eu vença, quero sair desse lugar e passar a eternidade ao seu lado. Lord Vrikan sentia o seu sangue ferver nas veias. Sorriu surpreso com a declaração, mas sua única reação foi sacudir a cabeça positivamente. Camila observou o carro à frente por um instante e continuou seu discurso. Quem está nesse carro estacionado é um motorista de Andraste que ele enviou para me levar até sua casa. Vou até lá acabar com tudo isso. Você sabe o quanto sou forte e quando pegamos o inimigo desprevenido, o dano é dobrado. Então vou até lá naquele carro, mas preciso que me ajude. Siga-nos até a primeira bifurcação. Vamos pegar o caminho da direita e você o da esquerda. Me aguarde com o carro ligado na primeira saída dessa estrada, porque precisarei de você para minha fuga. Lord Vrikan imaginou os planos de Camila se concretizando. Ela queimando a casa de Andraste com todos dentro, não dando chances para sobreviventes. Ela e ele fugiriam do estado, talvez do país, e passariam a eternidade juntos como sempre sonhou. Não tinha palavras para responder à proposta perfeita. Aproximou-se da linda mulher e a beijou na testa. Ela que sorriu e piscou um dos olhos. Saiu do carro andando de forma sinuosa, usando um vestido curto demais para a noite do sul, deixando as pernas torneadas à mostra. Entrou no outro carro que deu partida e saiu pela tortuosa estrada em alta velocidade, forçando Lord Vrikan a acompanhá-los em uma perseguição perigosa. Pelo jeito nervoso do carro avançando pela estrada, certamente era Camila quem guiava.
Correram por 20 minutos na estrada em direção à mansão de Andrassi, até que Lord Vrikan visualizou a bifurcação ao final de uma grande descida, o que fez com que os veículos atingissem quase 200 km por hora. Quando chegavam ao final da longa descida, posicionou o carro para a esquerda sem diminuir a velocidade. E antes de adentrar a bifurcação, Lord Vrikan sentiu seu celular vibrar. Enfiou a mão direita no bolso e viu o nome Camila como remetente. Sorriu ao pensar na mulher. Pressionou o comando para a leitura da mensagem e viu escrito: "Quando pegamos o inimigo desprevenido, o dano é dobrado. Adeus." Lord Vrikan sentiu o medo tomar seu corpo. Tentou frear o veículo, mas era tarde demais. No lado da via que escolhera na bifurcação havia uma carreta atravessada na pista e de forma brutal o carro atingiu a lateral do grande transporte de cargas, fazendo ecoar pela noite fria o barulho do metal se retorcendo e vidros estilhaçando. Após o impacto, Lord Vrikan recobrava a consciência lentamente. Sentiu uma dor terrível, mas como era um perfecta, se curaria das diversas fraturas expostas, hemorragia interna e o provável traumatismo craniano. Estava preso nas ferragens e não conseguia se mover. Demoraria horas para começar o processo de cura. E ali parado tentava racionalizar o que havia acontecido quando ouviu a voz de Camila. "Algum último desejo, seu porco?" Ele não conseguia falar, apenas sabia que ela estava lá e falando com ele. O medo do fim percorreu todo o seu corpo e naquele momento percebeu que a mulher que desejava o extinguiria para um propósito que ele nunca saberia. Assim, a belíssima mulher se aproximou do corpo abraçado pelo metal retorcido, que cortara carne e osso, o que fazia o sangue contaminado de Lord Vrikan fluir para fora do corpo, beijou-o na testa e disse: "Dano dobrado, my darling." Sem aguardar resposta, em um gesto de extrema habilidade e força, ela cravou o dedo indicador na garganta de Lord Vrikan, abrindo uma ferida profunda. O sangue de cor púrpura escorria de maneira generosa ali e ela, como se matasse a sede em uma fonte de água natural, bebeu de seu sangue até sentir a vida do perfecta por um fio. Mas mesmo sem sangue, ele não morreria. Então ela se levantou, limpando o excesso da boca com as costas da mão esquerda, olhou para o passageiro do veículo em que estava e fez um gesto com a cabeça. Fred, o enorme sujeito sem pelos na cabeça ou na face, saiu do carro segurando uma espingarda calibre 12 na mão direita. Aproximou-se do moribundo e sem mirar apertou o gatilho 6 vezes. Cada vez que espremia a alavanca, a noite se iluminava como labaredas ao disparo de projéteis incendiários. Após finalizar os disparos, Fred correu para o carro e Camila acelerou o veículo como de costume. Segundos depois, uma explosão iluminou toda a estrada, reduzindo Lord Vrikan a pouco menos que cinzas. Fred parecia incomodado com a situação e questionou Camila. "Por que você bebeu o sangue daquele cara?" "Fred, você é um garoto, tem muito que aprender. Os poucos perfectas que existem podem fazer tratados de sangue com qualquer ser vivo. E esses tratados podem ser transferidos para outro perfecta, desde que este beba do sangue e absorva toda a energia do portador." "Desculpa perguntar, mas qual tratado que esse nojento fez que poderia te interessar?" "Não é de sua conta, meu querido," respondeu ela com um sorriso no rosto ainda marcado por sangue púrpura. "E não esqueça que você precisa finalizar aquela missão que lhe pedi, e somente então terá o que quiser." Fred não ousava questioná-la. O carro adentrou a propriedade de Andrassi e Camila continuou a sorrir, confiante que seus planos não falhariam. Gabriel e Fernando observavam o carro deixar o local de forma violenta,
Olhavam em volta procurando uma solução até que o policial gritou: "Achei!" disse ele, descobrindo uma moto oculta por uma capa escura. Fernando descobriu o veículo e, usando de seus conhecimentos de rua, fez o motor dar partida sem precisar das chaves. Montou acelerado a motocicleta e, após sentir o peso do amigo no carona, seguiu o veículo fugitivo, sem ligar os faróis e mantendo uma distância considerável. Viu todos os movimentos, a troca de veículos e, o mais importante, tinha visto Camila e o fim da linha para Lord Vrickan. Ela o matou acompanhada de outro homem. Após ver o carro que perseguiam entrar em uma mansão protegida por 2 guardas no portão principal, Gabriel sentia que sua busca estava próxima de um desfecho. Rezava por isso enquanto observava o amigo policial encarando o lugar à procura de alguma brecha. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com